E aí, essa galera, beleza, gente? Hoje a gente vai falar dessas pragas virtuais, né? Os vírus, os Trojan, Wormboot, Adware, Spyware, Rootkit, Backdoor e ainda outros malwares. Enfim, vários. O que eu pude trazer aqui para vocês de informação, a gente tá trazendo nessa aula, né? E aí essa figurinha aí do CertBR, inclusive um site, aproveitando, que eu recomendo que vocês acessem. Não sei se está dando para enxergar aqui. Eu tirei essa figurinha de lá, o cert.br. Cert.br você já acessa, dê uma olhada nesse site, recomendo bastante, principalmente tanto para quem é leigo, pronto, até para quem é da área de TI, enfim, quem é da área de especialista na área de segurança, com certeza conhece as informações que tem lá, mas deve conhecer também esse site, mas eu recomendo, tá? Então, hoje a gente vai falar de malware, né, gente? E esse malware, esse é um termo genérico para qualquer programa malicioso. Programa que é intencionalmente, digamos assim, inserido em um sistema computacional com um propósito prejudicial, né? E aí eu pergunto a vocês, antes de começar, como você acha que a gente pode se infectar, né? Hoje a principal porta de entrada para os malwares é, sem dúvida, a internet, né? Quando você baixa um arquivo, quando você recebe um anexo por e-mail, né, você está correndo o risco de contrair um programa malicioso. Outra forma muito comum é através de execução de arquivos, né, contidos em unidades de memória, que são unidades de memória secundárias, como a gente já falou nas aulas de hardware, né? E aí a gente pode dizer os disquetes, né, da imagem do disquete, que era muito comum no passado, né? CD, DVD, pendrive, hoje muito comum com pendrive, né? Não coloquei aqui, mas está aqui os disquetes. Antigamente, quando não se tinha o acesso à internet, eu peguei esse tempo ainda, início da década de 90, eu tinha lá meu 486 e a forma aí, vírus era um terror, meu Deus. O vírus era o que? Botou um disquete no computador, a primeira coisa que a gente fazia era jogar no antivírus, né? Era o medo de pegar um vírus, era grande, né? Então o grande assunto da época era os vírus de computador, né? Então hoje as redes, através de redes, as principais formas. Existem algumas extensões que são de alto risco, que vocês precisam ter cuidado. E aí estão elas, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? O executável, a extensão .com também, até em arquivos, CMD, SRC, BAT, todas essas extensões têm um certo risco. Então muito cuidado, principalmente se você for abrir um arquivo executável, porque vou instalar um software que eu baixei da internet, muito cuidado, você vai instalar principalmente no Windows ali, enfim, existe seu risco, né, gente? E aí entrando na ideia do que é um vírus. O vírus não é, veja só, é um tipo de malware, tá? Que fique claro isso aí. Tudo isso que está aí são malwares, são ataques diretamente feitos ao sistema computacional, são ataques ativos. Então o vírus, sim, ele depende de um hospedeiro. Assim como um vírus comum, né? Ele tem as suas similaridades com um vírus comum, tá, gente? Então o vírus, ele se replica, ele faz cópia de si mesmo no arquivo hospedeiro e ele depende da execução de um programa. Então o vírus, ele é sim um programa malicioso e vai se propagando, infectando, inserindo cópias de si mesmo, se anexando de certa forma aos arquivos, né? Se hospedando nos arquivos, ou até mesmo em programas existentes que tem no computador em arquivos, isso mesmo. Então, uma característica importante é que ele depende da execução do programa hospedeiro, né? Ele depende de você, em outras palavras, para se tornar, digamos assim, ativo, né? E dar continuidade a essa infecção. E a primeira coisa que os vírus fazem é se replicar, e de diversas formas para que os antivírus não o detectem, né? E em seguida executar o seu código malicioso, executar e fazer para que ele foi desenvolvido, né? E aí são várias as diversas funcionalidades ruins que ele pode fazer numa máquina infectada, desde ficar exibindo, por exemplo, pequenas mensagens, né, que vai te incomodar, né,
ou até mesmo reiniciar teu computador ou causar alguma destruição nos teus dados. Mas ele não vai atacar o hardware, tá, gente? Ele ataca software. E aí a gente traz alguns tipos de vírus, né? Alguns tipos de vírus. Tem o vírus de arquivo, que é o tradicional, se replica em arquivos executáveis, e aí o problema dos arquivos executáveis. O vírus de boot é aquele que infecta, né, o setor de inicialização, ou o registro de inicialização do teu disco rígido, certo? Que é o que a gente chama de MBR, ou seja, Master Boot Record. Tá? É aquele registro de início lá do disco rígido, e vai se espalhando quando o sistema operacional é iniciado a partir do próprio disco rígido, né? Tem o vírus furtivo, que é projetado para não ser detectado, essa é a principal característica dele. O polimórfico se transforma a cada infecção e dificulta a detecção pela assinatura dos antivírus. Essas assinaturas estão nos antivírus, a gente vai falar disso, certo? Tem também o vírus metamórfico, que é um vírus que vai se transformando em cada infecção que ele tem. Por exemplo, ele muda o tamanho, muda o comportamento, né? Ele é diferente, de certa forma, do polimórfico, porque ele se reescreve completamente, né? Cada infecção podendo mudar isso, seu tamanho, enfim. E aí vai dificultar mais ainda a detecção dele pelo antivírus. Tem vírus de macro, acho que vocês já ouviram falar, são vírus que infectam arquivos criados por softwares que utilizam linguagem de macro, né? Essas linguagens de macro são linguagens que são utilizadas normalmente para automatizar tarefas repetitivas. Por exemplo, um atalho de teclado, botão de barra de ferramentas. É muito comum a utilização dessa linguagem de macro em planilhas eletrônicas, em ferramentas de escritório também, né, como processador de texto, né, o Word, Excel, enfim. Ou seja, independe inclusive de plataforma LibreOffice. Script, que são executados em página da web pelo navegador, ou seja, é quando você acessa uma página da web e essa página é basicamente um script, e aí está o risco de você acessar algumas páginas da web, né, que você desconhece, e aí muito cuidado em algumas páginas que parecem atraentes, principalmente para assuntos que você possa se interessar, seja ele assunto relacionado a conteúdo adulto, ou que sempre foi muito comum esse tipo de vírus nesse tipo de sites, como até para conteúdo financeiro, que atrai muita gente também, e aí você ter um vírus de script, né? E o time bomb, que é um código que é executado o código é executado numa certa data, né? Uma data determinada. Ele fica lá, é um código malicioso, né? E ele fica lá esperando o momento, né? Se replicando e esperando o momento para executar o código naquele momento, naquela data, naquele ano, né? Teve alguns exemplos aí, como Sexta-feira 13, vírus conhecido que foi programado para essa data. O I Love You também teve para 12 de junho. O de Chernobyl, 25 de abril também. Enfim, são exemplos de vírus. Outro camarada muito conhecido é o Trojão, cavalo de Troia, né? Que ele é um arquivo enviado se passar por um programa útil. Preste atenção, pessoal. Como eu disse a vocês, esses caras eles não são totalmente independentes, sabe? Eu faço isso, você faz isso, eu faço aquilo. Não. Esses caras podem se agruparem de certa maneira em ataques, né? Os ataques podem ser, de certa forma, utilizando diferentes tipos de malwares desse, né? Então o Trojan, a característica dele, principalmente quando a gente fala de aqui é uma aula voltada para concursos, também mais para o conhecimento de vocês, né, pessoal. E o Trojan ele tem uma característica que se passar por um programa útil, o cavalo de Troia, né, remete a presente de grego, né, dos gregos aos troianos, né. Então você acha que o que está ali é um presente, uma coisa bacana que você recebeu por e-mail, que bacana, eu vou clicar aqui, clicou, ferrou. Na verdade, o cavalo de Troia em si, ele não é, mas ele traz dentro dele
um problema, né? Ele pode trazer, por exemplo, um vírus sendo executado ali dentro dele. Ele, como o cavalo de Troia trazia dentro dele o que? Os gregos, né? Para invadir Troia. Então ele tem algumas características implícitas e importantes. Ele não se replica, nem infecta arquivos, diferente do vírus e dos worms, né? Realiza funções maliciosas no computador infectado. Desde obter informação, instala malwares. O que ele vai fazer não necessariamente é um vírus. Não necessariamente é um vírus. Normalmente ele vem anexado a e-mails, certo? O que vai ter ali dentro do cavalo de Troia não necessariamente é um vírus. E podem fazer pode até fazer o que eles dizem, né? Antigamente era muito comum esse tipo de malware, né, nos e-mails, onde as pessoas recebiam uma mensagem de bacana, vou abrir e tal. E ele fazia o que ele dizia, só que ele fazia também outras coisas, né, no seu computador. E ele precisa do usuário para entrar em ação, ou seja, ele necessita de você. Você tem que baixar aquilo ali, tem que colocar de forma ingênua. Termina que muito tipo de ataque, né, ele, mesmo que ativo, né, o final daquele ataque, a consequência do ataque começa, na verdade, com o ataque de engenharia social que a gente falou na aula passada, né, que é a ingenuidade do usuário. O worm, ele tem a característica de se propagar. Eu identificaria o worm como não é um tipo de vírus, não conhecido dessa forma, ele tem algumas características diferentes dos vírus, mas é como se ele fosse um pouco mais inteligente do que os vírus. Agora, porque normalmente o dano é mais comum, o vírus é mais conhecido, né, do que o worm, mas ele se propaga, envia também cópia de si mesmo, não modifica arquivos instalados, né, ele não modifica os arquivos, eles são independentes, não precisam ser executados. Essa é a grande diferença dos vírus, tá? Porque o vírus precisa ser executado. Olha só, ele explora vulnerabilidades e conexões de redes. Lembra lá do scanning de vulnerabilidades? O scanning de vulnerabilidades pode utilizar, por exemplo, alguns worms para explorar vulnerabilidades no seu sistema. Impacta o consumo de tráfego e torna o acesso à rede mais lento. Essa é a principal característica dele, que é impactar o consumo de tráfego, né? Eu diria que a ideia do worm, muitas vezes, nesse caso aí, é atacar até a disponibilidade. Lembra lá dos serviços de segurança? Está vendo que tudo está conectado. A disponibilidade, a propriedade de disponibilidade de segurança, né? Então ele é um programa que vai se replicar automaticamente e enviar cópias de si mesmo de maneira independente, sem modificar arquivos ou programas instalados na máquina. Essas são as principais características do worm, né? Eles vão procurar, através de vulnerabilidades, identificar vulnerabilidades nesses computadores que estão na rede, explorar essas conexões, normalmente através da internet, né? Muitas vezes por e-mail, redes sociais, bate-papos, enfim. Agora, o worm, ele pode, de certa forma, ser ativado tanto no recebimento da cópia dele pelo usuário que recebeu, como, por exemplo, quando você coloca um disco, uma mídia no seu computador, pode ser dessa forma também. E o impacto maior é esse aí, tá? É o consumo de tráfego. Essas são as principais características. Vamos para spywares. Spywares, Trojan já falamos, né? Então, spywares são softwares espião. Software espião, ou seja, ele vai coletar dados e disponibilizar esses dados para terceiro. Perceba que cada um tem suas, né, particularidades. Ele, inclusive, pode ser algo legítimo. Você pode estar numa empresa e o seu chefe te informar, olha, aqui nesse computador tem um spyware, então você está, né, assine aqui para dizer que você está sabendo. Nesse sentido, né, o spyware ele tem essa característica, né? Tem os keyloggers e os screenloggers, né? O keylogger são spywares, de certa forma, que vão capturar dados que você digita no teclado, e screenloggers vão capturar cliques do mouse na tela, basicamente isso aí. Violam sua privacidade, né? De certa forma, porque vai coletar dados da rede ou da sua máquina e disponibilizar para alguém.
mas como eu falei, pode ser legítimo. AdWords podem algumas vezes serem classificados como spywares, tá? Mas eu deixei ele em separado aí. Mas muitas vezes são considerados tipos de spywares, né? Como o keyloggers, screenloggers e até os sniffers. Lembra que a gente falou na aula passada? Eu acho que eu coloquei ali, não sei se eu trouxe aqui a informação de sniffers, mas a gente já falou dele. Então tudo isso, ele é como eu falei, né? Esses caras se relacionam entre si, né? Essas pragas digitais, né? Então relacionado a propaganda, o AdWords, ele é mais relacionado a propagandas indesejadas nos programas, né? Alguns podem ser considerados spywares porque monitoram hábitos de navegação do usuário, é por isso que muitas vezes trazem como tipo de spywares, né? Não é um spam nem um hoax, a gente vai falar daqui a pouco que é um hoax. Hoax é um boato, né? O que chama-se hoje muito às vezes de, pode até ser, digamos, fake news, ser considerado um hoax. Mas vamos falar daqui no finalzinho, tá? Então o AdWords, aquelas propagandas, por exemplo, em browsers e nos seus navegadores, são exemplos de AdWords. Nem sempre eles vão estar fazendo assim. O dano dos AdWords, normalmente, em média, não é tão comprometedor como de um vírus, por exemplo, né? Mas de toda maneira, ele consiste nisso aí, nenhuma propaganda que é inserida no programa, muitas vezes por conhecimento da gente, né? Porque às vezes você baixa um software e tem propagandas, enfim, lá que você está sabendo daquelas propagandas, né? Então pode ser muitas vezes taxado como um malware na hipótese de sua propaganda variar, né? De acordo com o âmbito da navegação do usuário, ou seja, quando ele começa a pegar a propaganda ali, começa a ser propagandas que são direcionadas a você, né? Hoje é muito comum isso, né? Então essas propagandas, para ser direcionada a você, o camaradazinho lá está pegando informação sua, né? Está pegando informação sua, de certa forma está obtendo suas informações. Não é simplesmente propagandas soltas lá no site. Não é spam, né? Spam é outra coisa e nem é hoax. O bot também se propaga, bot de robot, controlado remotamente. Essa é a principal característica, tá? Se for fazer concurso, controlado remotamente, um malware controlado remotamente, ou seja, o cara está no Japão controlando um software que está na tua máquina aqui, ou seja, através da rede. Ele precisa estar conectado à rede para o cara controlar aquele bot. Então ele se faz passar por um ser humano, né? O computador infectado costuma ser chamado de zumbi, né? O computador que é infectado por um bot costuma ser chamado de zumbi, né? Porque o bot, ele fica, digamos que está dominado, né? Por quem é o controlador, por quem infectou. Quando a gente fala de botnet, aí a gente está falando de centenas ou até milhares de computadores que foram infectados por esse bot e que são controlados por outra pessoa. Você acha às vezes que o seu computador tá ali funcionando, mas às vezes tem um cara que, se quiser apagar teus dados que tu tem ali, ele apaga. Ele está controlando tudo que tu faz. Você pode estar acontecendo isso com você que está me ouvindo, não fique com medo, e você não saber. Então os computadores infectados, eles podem sofrer diversos tipos de ataque, porque às vezes as pessoas que infectam não querem fazer mal a você no sentido do computador, mas querem saber o que você está fazendo. Às vezes a ideia é obter informações, ou seja, você ter um ataque ativo para depois o resultado ser de certa forma passivo. Ele não vai fazer nenhum mal a você, ele só quer saber o que você está fazendo. Então o bot é esse programa que possui esse mecanismo também de se replicar, infectar, né? Similar ao worm também, né? Com a principal característica de ser controlada remotamente. Faz essas ações, né? De infecção e que leva um computador infectado a ser chamado de zumbi muitas vezes, beleza? Rootkit são ferramentas maliciosas, permitem acesso total ao seu computador e são camuflados. Algumas características do rootkit, esse é o mais temido, mas são softwares que também você não precisa, não é simples, né, de você, quanto mais simples assim esses ataques, mais simples de se instalar, mais simples são a forma de desenvolver também, né? Digamos que para ser atacado, para ser atacado por um rootkit,
né, um rootkit, que é um conjunto de ferramentas de programas maliciosos que são instalados no seu computador ou até no servidor, que vai permitir os hackers, os crackers, né, eu já falei essa diferença, manter esse acesso total ao seu computador ou até mesmo à rede. Esses softwares, esses tipos de ataque não são tão comuns assim, é isso que eu estou querendo dizer em relação a vírus, por exemplo, tá, gente? Que a forma como ele trabalha, ele, por exemplo, ele pode se inserir em arquivos do núcleo do sistema operacional, ou seja, arquivos que são executados pela memória RAM a todo momento ali, né? Que fica de certa forma camuflados e os antivírus não detectam, mas não é simples de ser desenvolvido. Dificilmente são detectados pelos antivírus e que muitas vezes não consegue nem removê-lo porque você está infectando ali arquivos de um núcleo do sistema operacional, e aí a solução mesmo é formatar o sistema, né? Salva o que tu quer salvar, verifica se existe vírus ali naqueles teus arquivos, se não tiver, apaga tudo e instala o sistema de novo. Backdoor permite o retorno do invasor, ou seja, é o cara deixar uma porta aberta para ele voltar, por isso de back, de volta, door, de porta. Instalado por pessoas com uso de outros malwares, não são restritos ao SO, não são restritos a sistemas operacionais, ou seja, pode estar em qualquer sistema operacional. Aquela onda, por exemplo, de que Linux não pega vírus, não é bem por aí, tá? Qualquer sistema operacional pode ser infectado. Agora existem sistemas que são mais protegidos, né? O Windows ele é muito mais utilizado do que o Linux, então ele está mais propício a pegar vírus, a terem vírus desenvolvidos para arquivos que rodam no Windows, enfim. Bombas lógicas, que são programadas também para causar algum tipo de dano. Exploits, vão explorar vulnerabilidades e permitir que iniciantes pratiquem invasões. É muito comum hoje você ter o conceito de fulano, um hacker invadiu. Não, às vezes não. Hacker é um menino que o máximo que sabe fazer é acessar a internet, mas é curioso, foi lá, né? É o que a gente chama de, eu falei nas aulas passadas, de kiddies, script kiddies. Ele pegou um software uma ferramenta já criada por um hacker que permite explorar essas vulnerabilidades. Ele usa uma ferramenta e aí ele vai praticar esse tipo de ação de invasão, mas sem nenhum conhecimento de rede avançado. Às vezes não sabe nem o que é TCP ou TP. Você que assistiu essas aulas básicas, você já sabe muitas vezes mais do que ele. Mas não é também comum que pessoas assim, sem muito conhecimento façam isso. São pessoas que já têm um certo conhecimento e aí se interessam em aprender esse tipo de situação, até com boas intenções, apenas para ter conhecimento mesmo, não para praticar o mal, mas apenas para dizer, eu sei fazer, e dessa forma, eu sabendo fazer, eu sei como proteger de quem pode atacar você com más intenções. Eu tenho boas, mas outros podem ter más intenções, né? E assim que muitas pessoas que trabalham com segurança da informação crescem, né, de certa forma, descobrem vulnerabilidades, falhas e mostram, olha aqui, eu entrei, não vou fazer nada, só mostro que entrei, que eu sou o pau, entrei e estou aqui. Então eu sei como evitar essa invasão, porque eu sei como eu entrei, né? Retrovírus, né, que é um ataca vírus excluindo a lista, ataca antivírus, né, excluindo as listas de assinatura de vírus, né, deixando assim a máquina vulnerável. A gente vai falar o que são as listas de assinaturas, né, mas são informações sobre os vírus, dados, metadados dos vírus que estão lá armazenados nos antivírus, que permite que os antivírus detectem que certo arquivo tem um vírus, tá? Hijacker modifica o registro do sistema operacional e o funcionamento do browser. É aqueles caras que sequestram o browser, é o sequestrador de browser, né? O hijacker é um software malicioso que vai modificar o sistema operacional, né? E também o funcionamento do navegador. Por exemplo, pode modificar a página inicial, abrir páginas, ficar abrindo páginas automaticamente, ficar inserindo botões de forma inadvertida, por exemplo. Com muitos sites patrocinam o acesso a seu conteúdo, remunerando, por exemplo, por cliques em certos links, né? Então, o desenvolvedor desse tipo de malware costuma receber dinheiro sempre que a página for aberta. Então, ele como se ele tivesse toda hora clicando ali e o cara está recebendo porque recebeu cliques, né?
Então o hijacker é um sequestrador. Ataque DOS, DOS aí não é do sistema operacional, né? Mas é ataque à disponibilidade, né? O serviço de disponibilidade, ou seja, é a negação de serviço, é negar o serviço. A gente falou muito disso no Worm, ó. A gente falou ainda além de Worm, veja que é um tipo de ataque. Quando eu falar de ataque de negação de serviço, eu estou falando de ataque de, digamos assim, de encher o sistema, encher a rede de dados, de informação, de alguma forma que eu negue aquele serviço. Eu tenho lá um serviço, uma página na internet. Então eu faço um ataque àquela página, aquele serviço que é acessado via protocolo HTTP, que é encher de digamos assim, um software que vai fazer diversas requisições, algum tipo semelhante a isso, diversos cadastros num site, enfim, de forma que o site não acessa, não aguenta e cai, né? Ou seja, nega o serviço, ou seja, ataca a disponibilidade do sistema computacional. Para concluir, spam e hoax não são malwares, como eu já falei. Spam são propagandas não solicitadas em massa, normalmente você recebe por e-mail. E o hoax é aquele boato, né? Aquele boato que você recebe muitas vezes em redes sociais, em WhatsApp, por exemplo. Seu e-mail, fulano de tal, correntes, né? Isso é chato, não é um malware, mas é só o conceito que é, né? Existe também, pessoal, um ataque chamado, não botei aí, mas ransomware. Esse é um malware que tem uma proposta mais, digamos assim, mais ousada, né? Passa a ser um crime mais, acredito, mais pesado, né? Uma vez esse software ativo no seu computador, o que ele faz, né? Ele pode bloquear, por exemplo, ou limitar, ou até mesmo, por exemplo, permitir que seu criador, né, o criador do malware, faça isso de forma remota, né? Como eu falei, por exemplo, o bot. O acesso, né? Por exemplo, bloquear ou limitar o acesso ao armazenamento de arquivos, de pastas, aplicativos, né? Até mesmo a unidade de armazenamento, seu HD inteiro. E aí impedir o uso do sistema operacional. De certa forma, para você poder liberar esses recursos, esse ransomware vai costumar mostrar mensagens exigindo que você pague. É como se o computador tivesse sido sequestrado, né? E aí, para convencer você, usuário, a desembolsar o valor exigido, a mensagem pode conter, por exemplo, ameaças, chantagens, né? Dizer que, por exemplo, que dados importantes que vão ser apagados, que você tem, que as suas imagens particulares serão publicadas na internet, né? Caso não seja feito esse pagamento. Então, o usuário que tiver seu computador infectado por um malware desse, por um ransomware, não deve, de certa forma, ceder, né? Isso é uma indicação, uma sugestão, né, dos especialistas, a pressão disso aí pagar, né? O ideal é que você isso não é simples de acontecer, né? Não é raro, mas o ideal é você utilizar assim, um software sempre de segurança, né? Um antivírus, tentar remover essa praga, né, que ele colocou. Se não tiver sucesso, procure alguém com maior capacidade, né? E enfim, desconecta aquele computador também da internet e tente fazer isso offline. Beleza? Então é isso aí. Na próxima aula, pessoal, vamos falar dos mecanismos de segurança. E até lá. Então, um abraço, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Valeu! Fui!